Tem gente que começa na Umbanda com sinceridade e mesmo assim começa errado. Não porque seja uma pessoa ruim, não porque esteja brincando com o sagrado, mas porque entra com pressa, com ansiedade, com fantasia e com uma postura que ainda não está pronta para o caminho. E aí quer sentir logo, quer entender tudo logo, quer incorporar logo, quer saber logo quem é guia, qual é a missão, o que carrega, o que vai acontecer, e sem perceber tropeça no próprio começo. Quero te convidar a fazer uma pausa agora. Senta um pouquinho aqui comigo, porque tem uma coisa que precisa ser entendida logo no começo deste vídeo. Muita gente não se perde no início da caminhada por maldade, se perde por confusão, e isso muda tudo. Porque quando a pessoa acha que o problema é falta de fé, ela tenta resolver tudo com mais emoção. Mas o problema, na maioria das vezes, não é falta de fé, é falta de postura. Então, hoje eu quero te mostrar 8 erros muito comuns de quem está começando na Umbanda. Mas não para humilhar quem está no começo, para proteger o começo. Porque o problema de quem começa na Umbanda quase nunca é falta de fé, é começar do jeito errado. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sandro Meleu, sou médium de Umbanda, sacerdote da Sagrada Floresta, e receba meu abraço, meu respeito e o meu axé. Tudo que eu vou te falar aqui nasce da minha vivência, dos meus estudos, da minha caminhada e do compromisso de falar com responsabilidade. Não como dono da verdade, mas como alguém que já viu muita gente boa sofrer no começo, não por falta de vontade, mas por falta de postura. E esse é o eixo deste vídeo. O problema não é começar na Umbanda, é começar sem postura. O primeiro erro de quem começa na Umbanda é a pressa. A pressa faz a pessoa querer colher antes de aprender a plantar. Ela entra numa casa espiritual já querendo resposta, pertencimento, função, confirmação, movimento, experiência. Em vez de observar, projeta. Em vez de aprender, cobra. Em vez de amadurecer, quer resultado. E isso prejudica, porque a Umbanda não se revela na correria. Quem entra apressado demais não escuta direito, não observa direito e não sustenta direito o próprio processo. É como alguém que compra um instrumento hoje e amanhã já quer tocar como quem treinou anos. A vontade pode até ser sincera, mas vontade sincera não substitui formação. Quem está começando precisa entender uma coisa muito simples. Entrar numa casa espiritual não é chegar pronto, é se colocar em condição de formação. Umbanda não é corrida, é caminho. O segundo erro é transformar a incorporação em prova de valor espiritual. Esse é um tropeço muito comum. A pessoa entra no caminho e a pergunta principal começa a virar: quando eu vou incorporar? Por que fulano já sente e eu não? Será que comigo não acontece? Será que eu não tenho mediunidade? E sem perceber, começa a medir toda a caminhada por um único fenômeno. Só que sentir alguma coisa não é a mesma coisa que estar pronto. E incorporar cedo não é a mesma coisa que estar formado. Tem gente que se frustra porque não incorporou rápido. E tem gente que se deslumbra porque sentiu alguma coisa cedo. Os dois podem se perder pelo mesmo motivo: achar que o fenômeno vale mais do que a postura. O começo saudável não pergunta primeiro quando eu vou incorporar. Pergunta como eu aprendo a entrar com fundamento. Incorporação não é troféu, é processo. O terceiro erro é a comparação. E aqui muita gente tropeça em silêncio. Porque nem sempre a pessoa fala, mas ela olha. Olha para o outro,
olha para a gira, olha para quem já está há mais tempo e por dentro começa a se medir. Fulano já sente, Beltrana já sabe, eu acho que estou atrasado. Será que comigo tem alguma coisa errada? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas talvez já tenha sentido. E se já sentiu, você sabe o peso que isso tem. Porque a comparação rouba o tempo da pessoa. Ela deixa de viver o que precisa viver e começa a medir a própria caminhada pela aparência do desenvolvimento do outro. Só que o outro tem história que você não conhece, tem estrutura que você não conhece, tem trava, sensibilidade, maturidade e dificuldade que você não conhece. Às vezes você está se comparando com o palco sem conhecer o bastidor. E quando você compara demais, para de escutar o próprio processo. E quem para de escutar o próprio processo, começa a forçar o que ainda não amadureceu. Andar no seu tempo não é atraso. Atraso é abandonar o seu caminho para imitar o caminho do outro. Comparação rouba o seu caminho. O quarto erro é entrar cedo demais na ilusão de que já entendeu. E esse erro é perigoso porque ele trava a escuta. Quem acha que já sabe, para de aprender. E quando a escuta trava, o crescimento trava junto. A pessoa já não entra para aprender. Entra para confirmar a imagem que fez de si mesma. Ela ouve uma explicação e já completa o resto na cabeça. Vê 2 ou 3 vídeos e já começa a falar como quem percorreu o caminho inteiro. Escuta uma conversa do terreiro e no outro dia já quer corrigir quem chegou depois. É como quem põe o pé na porta da escola e já quer dar aula no corredor. Viu alguns vídeos, ouviu meia dúzia de explicações, teve algumas sensações, leu algumas coisas e já começa a responder tudo, opinar sobre tudo, corrigir os outros, mas sem base, segurança pode ser só ilusão bem arrumada. No começo da caminhada, humildade não é enfeite de discurso, é ferramenta de proteção. Quem acha que já sabe, para de aprender. O quinto erro é a vaidade espiritual. Isso aqui precisa ser falado com cuidado, porque muita gente cai nisso sem perceber. A vaidade espiritual não aparece só quando a pessoa quer se exibir de forma óbvia. Às vezes ela aparece de um jeito mais sutil. A pessoa começa a gostar da ideia de ser vista como sensível, como escolhida, como avançada, como alguém que já tem alguma coisa. E aí, sem perceber, o centro já não é mais a verdade do caminho. É a imagem que ela quer sustentar diante dos outros. Às vezes a pessoa posta mais do que vive, fala mais do que sustenta, quer parecer profunda sem suportar ser corrigida, quer ser reconhecida antes de ser formada. E muita fantasia espiritual nasce aí, não da maldade, mas da necessidade de se sentir importante. Por isso, quem começa precisa vigiar não só o medo, precisa vigiar também a vaidade. Porque o ego também veste branco. Espiritualidade não é vitrine. O sexto erro é querer respostas antes da base. A pessoa quer saber logo quem é o guia, qual é a função, o que carrega, o que significa cada sensação, o que vai acontecer, o que quer dizer cada movimento. E vamos ser honestos, querer aprender não é o problema. O problema é querer encurtar o processo. Às vezes a pessoa acabou de começar e já quer sair com tudo nomeado. Será que esse arrepio foi o guia? Será que esse sonho quer dizer alguma coisa? Será que eu sou de tal linha? Será que aquilo que eu senti já confirma isso ou aquilo? Ela ainda nem criou o chão para observar com calma e já quer carimbar tudo. Porque nem toda resposta dada cedo ajuda. Algumas, sem base, só alimentam ansiedade
fantasia e confusão. Tem informação que, sem chão, vira personagem espiritual. Tem resposta que só sustenta quando a pessoa já tem maturidade para não usar aquilo como enfeite do ego. O problema não é não saber, é querer saber tudo antes da hora. O sétimo erro é querer orientar, cuidar ou intervir sem ainda ter base para isso. Boa intenção não basta, e isso precisa ser dito com clareza. Porque tem gente que começa agora, ouve uma coisa aqui, outra ali, e já quer aconselhar, interpretar, explicar o espiritual dos outros. Às vezes vê alguém mal e já quer dizer o que é. Às vezes escuta um problema e já quer dar direção. Às vezes nem entende o próprio processo e já quer carregar o do outro. Só que sem base, a ajuda pode virar peso para os dois. Antes de querer carregar alguém, a pessoa precisa aprender a firmar os próprios pés. Antes de querer orientar o outro, precisa aprender a não se confundir tão fácil. Porque sem maturidade, a pessoa pode repetir frases sem fundamento, atrapalhar o processo alheio e gerar desordem em nome da ajuda. Tem ajuda que acolhe e tem ajuda que invade. Ajudar sem base pode prejudicar. O oitavo erro é confundir fé com credulidade. Quem começa muitas vezes por insegurança ou encantamento, passa a acreditar em tudo que escuta. Qualquer fala com tom espiritual vira verdade. Qualquer frase mais forte vira fundamento. Qualquer pessoa que fale bonito vira referência. E isso é mais comum do que parece. A pessoa escuta uma coisa num terreiro, outra na internet, outra com alguém que fala firme, outra com alguém que parece muito seguro, e vai juntando tudo. No fim não sabe mais o que é fundamento e o que é só fala bem vestida. Mas a Umbanda pede consciência. Nem tudo que é dito com tom espiritual vem com fundamento. Ter fé não é desligar o discernimento, é aprender a unir respeito, escuta e filtro. Porque quando a pessoa acredita em tudo, ela perde eixo, fica barulhenta por dentro e começa a andar sem referência. Fé sem filtro vira barulho. Então, deixa eu amarrar isso com você. Quem está começando na Umbanda não precisa entrar em pânico por errar. Precisa entrar com consciência. Porque o começo não é a fase de provar nada para ninguém. É a fase de aprender a andar direito. A Umbanda não pede pressa, pede presença. Não pede aparência, pede postura. Não pede espetáculo, pede fundamento. Vai com calma, observa, escuta, aprende. Deixe o tempo te formar. Porque na Umbanda, o que nasce com fundamento permanece. E talvez o problema nunca tenha sido o seu caminho. Talvez tenha sido só a forma como você estava tentando andar nele. Se esse vídeo fez sentido para você, fica aqui no canal, porque a proposta aqui não é criar dependência espiritual, é formar consciência com responsabilidade. E no próximo vídeo eu quero aprofundar uma outra confusão que atrapalha muita gente no começo. A diferença entre sentir alguma coisa e realmente estar aprendendo a caminhar com equilíbrio. Porque nem toda sensibilidade amadurece e nem todo sentir vira fundamento. Receba meu abraço, meu respeito e meu axé.